comum aqui. As mulheres, quando vão para uma piscina pública, como de um hotel, tanto mulheres como homens, eles botam blusa. Então, o homem usa blusa e bermuda, porque o ouro aqui na Índia é muito presente, as mulheres gostam muito de usar ouro, né? Eu não uso muito, mas as joias que eu uso, eu não tenho problema de usar aqui na Índia, né? Não me sinto insegura de utilizar aqui. Com certeza no Brasil eu me sentiria mais. E até te perguntar, porque quando eu cheguei aqui, eu percebi que isso não é um assunto muito falado pelos indianos. Os indianos não falam de caste da mesma forma que os brasileiros falam, porque a gente vê na novela, porque a gente estuda na internet. É comum você ver casais fazendo muitas carícias, nada extremo, sabe, gente? Mas não é muito comum ver beijo na rua, atos de carinho, abraço, né? Toque no rosto. Isso não é muito comum aqui. Então, a gente, quando sai, a gente fica se policiando, né? Para não ter nenhum tipo de conduta que possa ferir as normas indianas. Fala galera, seu amigo indiano, voltei de novo. Então, hoje nós estamos com uma brasileira, Cecília. Então, Cecília está morando na Índia. Então, nós vamos falar, temos muitas perguntas, porque brasileiras devem ser saber. Então, Cecília vai dar resposta. Então, pode ser as perguntas segurança, sobre mulher na Índia, namorado indiano, sistema de casta, então, língua, então, muitos pobreza também nós vamos falar nesse podcast. Então, a experiência de viagem, intercâmbio, cultura, então, tudo que você queria saber sobre a Índia. Então, esse é um podcast para você, pela uma brasileira. Bem-vindo, Cecília. Então, vamos começar? Obrigada, Sumit. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Tá bom. Então, vamos lá. Então, se eu dizer, Cecília já foi quase abril, já vai chegar um ano que está na Índia. Isso. Então, vamos lá. Então, vamos perguntar, primeira pergunta. Você se sente segura na Índia, especialmente épocas no público, que mudanças são... Então, queria saber qual mudança também precisa. O que você acha sobre isso? Bom, primeiro, assim, eu moro em Vadodara, no estado de Gujará, na Índia, e a Índia, gente, ela é tão grande quanto o Brasil e possui Uhum. tantas diferenças assim quanto o Brasil, quando a gente fala de segurança, de cultura, né? Na cidade que eu estou, eu me sinto segura para sair, né? Eu tô em um dos estados com maior índice de segurança, né? Com menor índice de violência, maior taxa de segurança, então eu não me sinto insegura de andar aqui, ao contrário, eu me sinto muito segura de andar aqui nessa Uhum. cidade, nesse estado, mas eu acho que é importante falar para os demais brasileiros que essa realidade pode ser diferente em outros estados na Índia, né, Sumit? Verdade, verdade, concordo com você. Mas você saiu no noite também, sozinha na Índia? Não é muito comum eu sair à noite sozinha, mas de dia é comum eu sair sozinha, sim. E nunca tive nenhum tipo de problema que, obviamente, que as pessoas olham, né? E olha que eu sou um pouco parecida com indiana, sou morena, tenho cabelo É, escuro, né? Mas eles percebem, né, que eu não sou indiana. Tem muita gente que te observa, te olha, mas nunca vivi nenhuma situação que pudesse me sentir insegura de estar aqui. Até o contrário, né? Eu acho que no Brasil eu me sinto mais insegura em algumas localidades do que aqui mesmo na Índia. mas na rua você usa celular também quando está andando, usa celular. É tranquilo Uso. mesmo estar no Brasil também que você está... No Brasil não dá para dar muito mole com o celular, né? Mas aqui eu consigo, sim. Eu preciso do celular para fazer traduções. Então, assim, obviamente eu uso o celular. Quando eu estou em lugar com muita gente, né? Eu estou numa feira, eu estou numa área realmente muito movimentada, eu uso com mais segurança, mas não é um ambiente que me transmite insegurança por medo de assalto aqui, né? É diferente. O sentimento que eu tenho aqui é de mais segurança em relação ao Brasil. Mas, mais uma vez, né, isso pode variar de um estado para outro aqui na Índia. Verdade, verdade, concordo com você.
Então, você usa ouro também quando está indo na rua, ou porque no Brasil eu já ouvi falar que a pessoa não pode usar ouro, algumas coisas, é verdade? No Brasil, em algumas cidades, cidades muito turísticas, né, centros, né, a região central no Brasil, geralmente, ela é um pouco mais perigosa, né? Então, assim, realmente, no Brasil, a gente tem um índice de violência muito alto em diversos estados, é uma situação predominante no Brasil, a questão da violência, e realmente, no Brasil, não é muito indicado Hum. ouro, né? Usar celular. Eu acho que o celular é mais complexo do que o ouro, porque o ouro aqui na Índia é muito presente, as mulheres gostam muito de usar ouro, né? Eu não uso muito, mas as joias que eu uso, eu não tenho problema de usar aqui na Índia, né? Não me sinto insegura de utilizar aqui. Com certeza no Brasil eu me sentiria mais. Tá. Então vamos lá, vamos ver a segunda pergunta, que aqui é namoro e relacionamento, porque no meu canal tem muitas brasileiras que estão namorando com indiano, queria casar com indiano. Então, como os namoros, o relacionamento na Índia é diferente do que Brasil, especialmente considerar os namoros culturais. O que você acha sobre isso? É bem diferente. Eu sou casada com um brasileiro, né? E estou Uhum. eu aqui na Índia junto com meu marido. E não é comum você ver casais fazendo muitas carícias, nada extremo, sabe, gente? Mas não é muito comum ver beijo na rua, atos de carinho, abraço, né? Toque no rosto, isso não é muito comum aqui. Então, a gente, quando sai, a gente fica se policiando, né? Para não ter nenhum tipo de conduta que possa ferir as normas indianas. Eu conheço, tenho amigos aqui, né? E realmente o relacionamento aqui é diferente, né? No Brasil é super comum antes de você casar e depois você se separar, mas isso aqui não é, né? Então não é muito comum as meninas aqui terem vários namorados, não é muito comum separação, né? É importante falar que na Índia, né, a taxa de divórcio ela é a menor no mundo, né? Então divórcio é uma coisa super diferente. Aqui não é comum as pessoas se divorciarem e casarem novamente. Então, as relações aqui são diferentes. Tem muito casamento arranjado ainda, né? Casamento arranjado não é só uma questão de um casamento ou de um costume para alguns tipos de grupo social. Você tem grupo social mais simples, até os mais, né, mais elaborados, pessoas de poder aquisitivo maior, que sim casam de forma arranjada. A família ela escolhe o seu marido, né, com seu Mas consentimento. no Brasil você já viu casamento arranjado também? Não, não, isso para mim realmente é bem estranho, né? As Aham. pessoas casarem, né? Porque a família organiza e não poder se separar também. Então, eu já conheci pessoas aqui que vivem situações delicadas de relacionamento e que gostariam de se separar, mas as normas culturais não favorecem para isso. Então, Mas o isso que você acha que acontece divórcio mais em casamento arranjado ou casamento por amor? onde tem mais divórcio, Aham. eu acho que, na verdade, eu não sei. Eu acho que ambos podem ter uma quantidade grande de divórcio. Eu acho que na Índia não tem, porque as normas culturais não permitem. Mas se fosse algo mais tranquilo, com certeza teria muito divórcio aqui, né? Ainda mais Não, quando as mas meninas casam porque muito eu estou cedo, né? perguntando isso? Porque eu vi muitas brasileiras está dando comentário que quando um indiano casa com uma indiana, ela é empregada na casa. Então, você sentir é mesmo também que ela é empregada ou depende da cultura, porque ela sabia, né, que tipo de cultura está na Índia, então ela aceita, então depois casa com a pessoa. Então, você já tem amigos também, amigas É. também na Índia que elas são felizes depois de casar com um indiano? Não conheço brasileiras que casaram com um indiano, mas as indianas que eu conheço aqui, de fato, a cultura aqui é uma cultura muito de devoção e de cuidado da mulher com a casa. Então, essa questão da mulher sair, viajar, trabalhar fora, ter sua vida social, isso é bem diferente aqui. Então, aqui
quando você constitui uma família, uma mulher constitui uma família, a dedicação dela é mais voltada para casa. E não é assim, né? Só mora ela e o marido. Não, geralmente a sogra mora junto, né? O irmão, a família do marido vem junto para a família, Uhum. né? A É, mulher, quando ela se junta com, né? Quando ela se casa com o homem aqui, ela herda a família do marido. Então, ela tem um compromisso com a família do marido, correto, Sônia? exatamente, exatamente. Então, então ela vive muito em função as questões da casa que comprometem, né? A gente tem que lembrar que o trabalho doméstico é um trabalho que consome muito tempo da mulher, é um trabalho genuíno, né? E de fato ela tem essa vida mais voltada para casa. Eu conheço mulheres que trabalham fora, conheço, mas assim, vamos dizer que a maior responsabilidade da casa é da mulher e não é tanto do homem. Quando É, você tem mais poder aquisitivo, né? Quando você tem uma indiana que tem mais poder aquisitivo, tem mais dinheiro, é muito comum aqui eles terem muitas empregadas, né? Então, eu já conheci casos aqui que tinham 8 empregadas, né? Trabalhando dentro da casa, mas a mulher, ela coordena. Então, ela fica é, lá gerenciando todo mundo que trabalha na casa, né? Então, esses trabalhos domésticos não ficam tanto ao cargo do marido ou ao interesse deles. exatamente, Eu acho bem raro exatamente. aqui você ver um homem ajudando, participando na arrumação e na limpeza da casa. Isso para mim também é bem estranho, é bem diferente, né? Entendi. Então, queria dizer para a pessoa, se você queria fazer consulta comigo sobre relacionamento indiano-brasileiro, você pode marcar consulta, abaixo eu vou deixar o link na descrição, ou pode mandar mensagem também no Instagram. Então, vou ajudar você de acordo com a história, ou analisar, então vou dar o dica ao plano. Então, vamos lá agora vamos ver a terceira pergunta, que é sistema de castas, que muita pessoa queria saber sobre isso. Que como é o sistema de castas na Índia? Afeta sua sociedade ou progresso? Como você identifica alguém é Dalit? Tá? Realmente, essa é uma pergunta de muito interesse brasileiro, inclusive foi a minha quando eu cheguei aqui, né? Eu queria entender melhor isso. E até te perguntar, porque quando eu cheguei aqui, eu percebi que isso não é um assunto muito falado pelos indianos. Os indianos não falam de casta da mesma forma que os brasileiros falam, porque a gente vê na É, novela, porque a gente estuda na internet. Então, não é algo que eu vejo que eles falam claramente sobre isso. Mas você sente isso. E aí, falando quanto brasileira aqui, eu sinto quando eu faço alguma atividade que não é muito comum. Então, por exemplo, eu vou jogar o lixo fora. Não, não faça isso. Não toque no lixo. Por quê? Então, eu percebo que tem algumas atividades econômicas, né? Lixeiro, pessoas que trabalham como, por exemplo, funerária, né? Alguns trabalhos, eles são mais destinados a um tipo de pessoas, de grupos de pessoas, né, que podem ser os Dalits, né, mas eu sinto mais essa questão de casta, né, de sistema social nessas situações de trabalho. Eu vou fazer alguma coisa mais braçal, não faz isso porque você é estrangeira, né, não pega bem você, né, você arrumar alguma coisa, tirar o lixo. Então, eu percebo mais nesse sentido. No dia a dia, eu sei que os indianos já falaram que sabem as castas pelos sobrenomes. Então, é, eu acho que quem indiano sabe, entre si sabe, né? Agora, a gente que vem de fora, pelo menos, eu não percebo isso tão forte no meu dia a dia. Já ouvi de alguns indianos que a Índia evoluiu muito nesse sentido, mas como as famílias são arranjadas, os casamentos são arranjados, tudo vai conversando para favorecer como eu posso dizer, para perpetuar a uhum, família e a casta. Então, se você, por exemplo, é um Brahmani, a família vai arranjar alguém Brahmani para casar com você e por aí vai. Então, as coisas se mantêm dentro do mesmo nicho, sabe? Não tem muitas discrepâncias. Uma mulher rica, ela vai casar provavelmente com um homem rico, né? Não tem tantas misturas. Eu vou casar com uma pessoa com uma condição social inferior. Não é muito comum isso aqui, né? Então, é aí que você verdade. percebe
é um pouco mais essa questão de casta, mas eu, no meu dia a dia, eu não consigo dizer quem que é de uma casta, quem que é de outra, eu não consigo realmente identificar isso aqui. Entendi, entendi. Agora, vamos lá, próxima pergunta. Mas eu quero saber que seu marido que trabalha aqui na Índia, certo? Sim. Então, quando ele vai para trabalhar, então volta, ele falou que hoje eu falei com o Dalit, hoje eu falei com o Brahman, ele fala alguma coisa assim? Não, ele também não percebe isso no dia a dia. Isso é muito curioso, porque a gente fica querendo saber, mas assim, não é algo que ele percebe no dia a dia dele e não é algo que é muito amplamente falado entre os indianos aqui. Não sentimos essa diferenciação no dia a dia. Mas aqui, grupos sociais são muito bem demarcados, né? Então, você tem pessoas com poder aquisitivo alto falam com pessoas e se relacionam com pessoas de poder aquisitivo alto, né? Você não tem tanta mistura como tem no Brasil. Então, por exemplo, te dar um exemplo mais claro, no Brasil, pessoas de diversas condições sociais conseguem, por exemplo, frequentar um restaurante bom, né? Ah, Então, assim, você conhece pessoas de diversos grupos sociais numa viagem ou fazendo atividades assim mais, vamos dizer assim, um pouco mais caras, né? É uhum. claro que você tem sempre o super caro, né? Mas eu não estou falando do super caro, estou falando de algo mais acessível. Então, mas aqui não, aqui é muito bem demarcado. Então, num restaurante arrumadinho, né, mais ocidentalizado, por exemplo, você não vai conseguir achar ali pessoas de poder aquisitivo um pouco menor, que trabalhem, por exemplo, né, com limpeza, trabalhem no comércio, né? Não é um local que eles vão frequentar. Então, Tá, já no eu vou Brasil você adicionar consegue algumas encontrar. informações sobre isso também, porque ainda a pessoa pensa que na Índia tem esse sistema de castas. Então, se eu dizer, eu já trabalhei com várias empresas. Então, já trabalhei com Dalit, já trabalhei com Brahman, Kshatriya, Shudra. Mas, se por exemplo, meu gerente é Dalit, então ele queria comer lado de mim, queria comer na mesma mesa. Então, nós não fala que você é Dalit, eu sou o Brahman, eu sou o Kshatriya, não vou comer com você. Mas ainda, eu acho que no Brasil tem o pensamento que você não come com Dalit, você trata ruim para Isso. Dalit. Então, isso não é na Índia. Isso pode ser que essa imagem vem na É cabeça verdade. é de Caminho das Índias, que o pessoal assistiu, que não come com dali tem uma pessoa que limpa a casa, só isso. Não é isso exatamente. Dali Não, pode ser um gerente também, pode ser uma pessoa bem rico também. Não é isso que dali é somente pobre, tá? legal. Então, muito obrigado, você explicou bem também sobre isso, porque quando uma brasileira mora no mesmo país, então o público está ouvindo pela uma brasileira que acredita também mais, que pode ser algumas vezes que brasileiros não acreditam porque são indianos, então pode ser ele Não, pensa que gente, é não está falando verdade. verdade, mas isso é bom Eu que você vim para cá com essa expectativa também de ver isso muito demarcado, quem é Dalit, quem é branco, mas isso não é dito aqui, isso no dia a dia, isso não te afeta absolutamente em nada, né? é, Eu sinto isso assim, isso é a menor das questões que eu sinto ou que me afeta aqui na Índia, sabe? Realmente não percebo isso. É mais essa questão de grupo social, uma pessoa, né, com grupo social mais elaborado não faz esse tipo de atividade, não pega muito bem, mas não está correlacionada necessariamente à sua caixa, se é Dalit ou não. É uma questão de grupo exatamente. social mesmo. Tá, legal. Vamos lá. Interessante esse podcast, eu sentindo. Então, Baía de Língua, como você navegar pela Baía de Língua na Índia? Que você aprendeu algum idioma ou tem plano de aprender algum idioma? Eu acho que para nós brasileiros é muito desafiador vir para a Índia pelas questões da língua e da comunicação. Por quê? Na Índia, gente, é fascinante. As pessoas aqui estão acostumadas a falar, sei lá, 3, 4, 5 línguas, né? Cada estado tem a sua língua, né? Tem seu dialeto. Você tem o hindi, que é a língua, né, oficial, mas tem o inglês também. Então, muitos indianos falam inglês muito mais do que no Brasil.
O Brasil é um país que nem todo mundo fala inglês, né? Então, Uhum. não é assim, eu vou no mercadinho comprar verdura e a pessoa vai falar inglês com você. Não, provavelmente você não vai conseguir ir numa feira e falar inglês com alguém no Brasil, mas aqui você consegue. Então, assim, isso é muito legal. Eu acho isso muito interessante, porque aqui você tem muita gente que fala inglês, né? Não são todos, mas se você fala inglês, você não vai ter muitas dificuldades aqui na Índia. Mas a língua aqui é um desafio porque em um estado fala uma língua, em outro estado fala outra, né? São muitos dialetos. Então, assim, é complexo. Então, tem hora que eu estou aqui, então tem alguém que fala Gujarati, tem alguém que fala hindi e coloca o inglês no meio. Então, são 3 línguas numa mesma cidade, né? Então, realmente, se você não fala nada de inglês, vir para a Índia pode se tornar um problema. Mas se você fala um pouco de inglês, você vai conseguir se comunicar, né? Porque grande parte aqui fala inglês. Quando você vai numa loja, se a maioria não fala inglês, sempre tem uma pessoa que fala, então eles chamam essa pessoa para falar com você e para negociar, enfim. Mas eu não aprendi muita coisa de hindi, nem de Gujarati. Eu estou focada mais no inglês, porque é muito difícil, não é intuitivo a língua, não se Uhum. parece com nada, nenhuma referência no Brasil. Então, a língua, o hindi ou os dialetos locais, eles são muito distantes, né, da nossa realidade no Brasil. Realmente Entendi. bem complexo para aprender. Eu fico realmente encantada, somente quando eu vejo os indianos falando assim 3, 4 línguas, gente. É, Nesse sentido, os indianos são, nossa, são tão anos-luz na nossa frente, né? Porque no Brasil é português e é, não tem uma segunda língua oficial no Brasil, né? Você uhum. aprende, se você conseguir, você aprende inglês. Agora aqui tem a primeira língua, tem a segunda oficial, tem o inglês, então é bem Não, interessante. mas se alguém vem do Brasil, então, como que nossa cidade fala Gujarati, o que você vai recomendar para ele que aprender Gujarati ou Hindi? Eu acho que se fosse para aprender alguma coisa, aprenda o hindi, porque eles falam hindi, e o hindi você consegue se comunicar em mais estados na Índia, né? É Então verdade. a Índia é grande. Então, se você quer sair de Gujarat, quer ir para Mumbai, ir para Goa, Kerala, enfim, você quer mudar de estado, o hindi pode ser assim uma língua que vai te facilitar transitar aqui na Índia. Aprender dialetos locais, você vai ficar muito restrita é um dialeto local, né? A Uhum. mesma coisa que você falar assim, ó, Rio de Janeiro fala uma língua, São Paulo fala outra, É. né? Então Verdade, verdade. Porque eu não quero que a pessoa fique confusa, que, nossa, qual língua eu tenho que aprender porque estou viajando na Índia, então aprender Gujarati, Punjabi, Hindi, porque tem fala muito língua. Então, eu recomendo que, olha, se você queria viajar na Índia, que então melhor que aprender Hindi ou isso. inglês. Então, qualquer uma língua você pode aprender, vai ajudar você. Então, como que você sabia que eu dá aulas de hindi também ou inglês também, que você já falou comigo que você queria aprender também. Então, nós vamos falar sobre esse assunto depois, mas se alguém, Sim, outra pessoa queria aprender, pode fazer contato comigo também. isso Então, mesmo. legal. Então, vamos ver outra pergunta. Que, aqui é sobre você já ouviu falar, como fala, LGBT, certo? LGBTQIA+, sim. É, então, isso que sobre isso eu queria falar mais sobre essa pergunta. Você pode ler aqui, porque isso é muito grande pergunta, difícil ler para mim. Então, por isso eu escrevi aqui. Que, o que você acha sobre LGBT na Índia? Que pessoa fala sobre isso abertamente. Então, no Brasil, que como que você tem um amigo LGBT, ele fala para tudo, que eu sou gay, eu sou lésbica. Então, não tem problema no Brasil, porque isso é muito comum. Então, como que está na Índia isso? Esse é um tema que me toca muito. Primeiro, porque eu sou muito ativa na temática, né, de igualdade de gênero e também na defesa dos direitos, né, do público LGBTQIA+, Uhum. né? Eu sou psicóloga, então esse é um ponto que me incomoda bastante na Índia.
sendo muito sincera, esse é um ponto que me incomoda. Eu acho que existe uma desigualdade de gênero muito forte ainda na Índia em relação a mulheres e homens, mas de uma forma velada, assim como a gente encontra no Brasil. Mas o Brasil, eu acho que a gente já está um pouco mais evoluído. São questões muito sutis que você percebe na casa, né? Então, quando você está numa casa de um indiano, a mulher fica servindo o tempo todo, então o homem fica numa situação mais de convidado, né? Sendo que ele é o dono da casa também, e a mulher serve, a mulher faz as coisas. Então, existe, para mim, na minha percepção, existe uma questão de submissão em relação às mulheres e os homens, tanto num casamento quanto numa vida social, né? Tem atividades que você vê que é mais de homem e mais de mulher aqui na Índia. Quando você fala do público LGBTQIA+, isso praticamente aqui não existe muito, né? Eu conheço pessoas que nunca viram, né? Uma pessoa trans, ou um gay, ou uma lésbica, enfim, nunca viram. E por que isso é muito diferente aqui, ou algo que eles não aprovam? Por conta da religião. Então, você tem duas religiões muito fortes na Índia, né, que é o hindu, e tem os muçulmanos, e para ambos isso não é algo permitido, não é algo legal. Então, assim, que existe, Samit, existe, porque isso existe no mundo, a gente está falando aí, né, de identificação de gênero, mas aqui não é bem visto, né? Não percebo que esse tema é bem visto, não é amplamente falado. No dia do movimento LGBTQIA+, Brasil, teve um movimento aqui, mas ainda é uma coisa muito pequena, muito pontual. Eu já conheci uma comunidade de lésbicas aqui em Gujarat, fiquei muito surpresa. Parece que um príncipe aqui de Gujarat é gay, enfim, então ele faz um movimento que apoia, mas é uma comunidade que pode sim sofrer tipos de violência, que pode sim sofrer tipos de preconceito, porque a religião aqui é muito presente na vida das pessoas. Diferente do Brasil, tudo aqui gira muito em torno das religiões, e as religiões aqui são muito veementes em relação a esse tema. Esse é um tema que não é bem visto aqui, né? Então, esse é um ponto que me incomoda. Quando a gente fala de igualdade de gênero, ele é um tema muito grande. A gente está falando tanto para as mulheres, como também para o público LGBTQIA+. Então, para ambos os públicos, eu percebo aqui que tem diferenciações. Quando eu faço uma negociação, você vê que claramente fala com o homem, não fala comigo, né? Então, a palavra que tem mais força é a palavra do homem, não é a palavra da mulher, né? Respeita-se mais um outro homem do que uma outra mulher no momento, né, de negociar ou de tomada de decisão. E para esse público aqui, o público LGBTQ+, praticamente não existe, né? Não existe essa questão de você se assumir, de você ser casado com outra mulher, com outro homem, porque isso é realmente muito mal visto aqui, na minha percepção e nas minhas experiências, né? Tá bom, legal. Vamos ver outra pergunta. Pobreza, então, riqueza. Quais são os seus pensamentos sobre extremamente pobreza? Pode ser você viu na Índia, ou que pode ser você viu muitos ricos pessoas também na Índia. Então, como são as coisas? Sim. Existe, então, sim, uma disparidade, né? Uma disparidade social muito grande. Você tem pessoas com muito poder aquisitivo e você tem pessoas que para a gente no Brasil é um tipo de pobreza que a gente sabe que existe, mas às vezes a gente não tem tanto acesso. Então, eu vou trazer exemplos, né? Quando você conhece alguém numa situação pobre no Brasil, né? Ela tem um grupo de características que é muito comum você encontrar pessoas, por exemplo, que limpam a sua casa, né? Que moram com você, mas que não tem chuveiro elétrico, que não tem forno, que não tem televisão, né? Então, para você encontrar isso no Brasil, é uma extrema pobreza no Brasil. Entendeu? Você conhecer alguém que não tem acesso à energia elétrica, que não consegue ter uma geladeira em casa, um forno em casa, é alguém que está numa situação de uma pobreza muito baixa no Brasil. E às vezes isso você vai encontrar em regiões mais específicas, entendi. né?
tem pobreza no Brasil, gente, tem e tem muita, mas aqui você não existe limites, né? O que acontece é que no Brasil você tem áreas, você tem lugares que você consegue acessar. Aqui é tudo misturado. Você mora num lugar, do lado tem alguém que está numa extrema pobreza. Então aqui não tem essa separação territorial que muitas das vezes a gente vive no Brasil, né? E você no Brasil vive em bolhas, né? A sua bolha está ali, a sua realidade é o que está no entorno. Aqui você divide muro entre a extrema pobreza e a riqueza. Então você encontra isso na rua, no seu dia a dia, a todo momento, né? É muito presente, sim, aqui a pobreza, e é uma pobreza realmente de condições sanitárias muito precárias, né? De condições de alimentação, de saúde, é algo que impacta para quem vem de fora, assim. Verdade, verdade, concordo com você. Vamos ver outra pergunta, que racismo ou discriminação. Você já experimentou ou observou racismo ou discriminação na Índia? Pode ser você parecendo como indiana. Eu acho que não dá muito problema para você isso, que se você tem o louro, o cabelo diferente, então pode ser dar mais atenção você na Índia, certo? Então, Certo, meu marido, que tem uma pele muito mais clara que a minha, ele chama muito mais atenção mesmo para as pessoas. Mas eu percebo assim, os indianos são pessoas muito abertas, eles gostam de receber pessoas de outras localidades. Então, um estrangeiro que se sente muito bem-vindo, muito querido, né? É a minha experiência de outras brasileiras que eu já conheci, de outros estrangeiros que eu conheci aqui. Então, eles são muito calorosos, assim como nós brasileiros somos, né? A gente adora conhecer gente de fora e receber em casa. Os indianos recebem muito bem. Não senti nenhum tipo de preconceito, de racismo por ser, né? Pela minha pele, pela minha característica, meu fenótipo, ou por ser brasileira. O que eu percebo é um tratamento diferenciado para algumas questões por ser mulher. Aí eu percebo. Né, como eu falei, né, como preferem conversar com meu marido do que falar comigo sobre os temas. Eu falo, não, mas sou eu que decido aqui, não é ele. Mas fora disso, eu não senti nenhum tipo de preconceito ou discriminação. Então, mais uma pergunta sobre isso, que algum indiano chegou até você que eu quero tirar foto com você. Aconteceu com você isso? Somente já quiseram tirar foto comigo, mas foi muito pontual. Mas com o meu cachorro e com o meu marido é o tempo todo. Eu vou mostrar o meu bebezinho aqui só um minutinho para vocês. Esse aqui é o meu cachorro, é o Freud. Muito fofo. Ele veio do Brasil e o Freud faz um sucesso aqui danado. Então, muita gente para tirar foto com o meu cachorro, com o meu marido. Já comigo, nem tanto, porque quando eu boto roupa, então, indiana, eu passo despercebida. Eu passo tranquilamente. Pode ser ele pensando que você é uma indiana, que seu namorado, o brasileiro casou com uma indiana. Por isso que ele não dá mais atenção para você. Exatamente. Legal. Mas eu tenho outras amigas aqui. Temos pergunta também sobre animais no próximos. Tá então, bom. legal. Qual é o nome do seu cachorro? Freud. Freud, Sigmund Freud, pai da psiquiatria, da psicanálise, desculpa. Então, ele começou amizade com outro cachorro na Índia também, quando andando na rua? Já fez amizade. Indiana, oi! Uma cachorra indiana, está vendo? Eu já volto. Ele faz muito sucesso aqui, Samit faz muito sucesso. Muita gente para, porque é um cachorro de uma raça diferente, então as pessoas param para tirar foto com ele, o tempo todo tira foto com ele, com meu marido, já comigo nem tanto. Mas os outros estrangeiros que ficam aqui, né, eu sei que é super comum parar para tirar foto, isso é comum aqui mesmo. Tá bom, legal. Então, outra pergunta aqui é direitos, o tratamento dos animais. Como a Índia trata seus animais, a necessidade de direitos ou proteção mais forte para os animais? O que você acha?
esse também é um tema bem polêmico, porque a Índia, né, na Índia, é um país que é predominantemente vegetariano, né? Então, pela religião, existe um respeito muito grande pelos animais. Então, na minha rua aqui, tem macaco, né? Tem pavão, é uma coisa fantástica, né? O peacock, tem os macacos, tem, né, os cachorros de rua. E eu vejo assim, os indianos tratam bem, né? Você não vê maltrato de animais aqui, sabe? Isso não é. Eu não vejo isso presente. A vaca é sagrada, tem vaca em tudo quanto é lugar. Mas no Brasil você tem uma relação, principalmente com cachorro, diferente, né? O É, cachorro mudou de categoria no Brasil, agora cachorro é quase gente, né? Então, exatamente. exige uma humanização muito grande dos animais, principalmente cachorro, no Brasil. E aqui as pessoas que eu conheço que tem cachorro, né? Eu conheço muita gente que tem cachorro, por conta do Freud, é cachorro. Tipo, Freud para mim é meu filho, mas para outras Exatamente. pessoas, mas para as outras pessoas é o cachorro. E a vaca aqui, gente, que todo mundo pergunta, como é que eles tratam a vaca? Não trata a vaca que nem a gente trata com o nosso cachorro, né? Ai, vou dar banho na vaca, vou botar lacinho na vaca. Não, não é nesse nível. A vaca fica lá na rua comendo lixo, fica lá, ninguém bota uma caminha para a vaca dormir, entendeu? Tem o Sobre respeito. vaca, eu queria atrapalhar você, Sim, porque não sei que eu consegui explicar isso no meu canal ou não, porque a pessoa fala que, Sumit, vaca é sagrada para você, mas ela comendo na rua o lixo, como é sagrada? Então, eu falei, olha, vaca é sagrada, mas é um tipo de, como dizer, o transporte de Deus. Então, tem várias vacas na rua. Então, isso mesmo. pessoa vem de casa, pega o roti, comida indiana, dá para a vaca. Se a vaca Sim. chega perto de casa, então dá para ela. Mas eles não podem fazer que ela comendo lixo, então não tem que comer lixo porque você é sagrada. Então, isso é muito complicado explicar, porque eu também fiquei aqui choqueado que, olha, se vaca é sagrada, então como que ela comendo lixo? Mas como que eu explico que tem várias vacas? Não posso dizer que você não come lixo. Então é um Não, não pouco tem como, difícil. gente. É porque assim, a vaca ela é sagrada, tem respeito, né? Você não vai maltratar a vaca, eles não matam a vaca, mas eles não humanizam a vaca, porque a vaca é um animal, né? Como a gente humaniza o cachorro, de não deixar a vaca, ela vai comer, porque é como você está falando, Sumit. Muitas pessoas deixam comida na rua para a vaca comer. A menina que trabalha comigo, ela fala: você não vai comer essa banana, esse mamão, então eu vou levar para a vaca. E leva. E só que esse levar para a vaca é você deixar na rua, porque as vaquinhas ficam na rua e elas É, comem. É uma relação de respeito, mas não é uma relação de humanização da vaca, sabe? São coisas diferentes. A gente no Brasil, quando a gente fala respeito, você humaniza, você vai para um extremo. Ah, você trata o cachorro, né? Eu sei que eu trato meu cachorro de uma forma anormal, né? A relação que eu tenho com ele é outra. Mas aqui a vaca é sagrada. É muito bonito e eu acho que é importante falar que assim, mas não come vaca. Eu falei, claro, porque uma vaca viva, ela dá alimento infinitamente para nós humanos. Então, a vaca viva, ela dá o leite, ela dá o iogurte, ela dá o panir, né, que é o queijo. é, A vaca morta, ela não dá leite, ela só serve para o momento, né, para um prazer momentâneo, né, que é a carne. Agora, a vaca viva é a mãe, né? Eles chamam de mãe, mãe, que é mãe exatamente. porque ela provê alimento para as pessoas. Então, a vaca tem que estar viva, porque é muita gente aqui, é muito alimento, né? Então ela é sagrada, ela é cuidada, ela é respeitada. A menina que trabalha comigo, maravilhosa, né? Ela não toca na carne de vaca. Então, quando eu vou para o Brasil, eu trago carne seca, né? Porque brasileiro a gente come carne. Uhum. Ela não toca. O respeito é tão grande pela vaca, né? Ela é hindu,
A arte ela não toca na carne seca. Ela fala, beleza, te ajudo na cozinha, mas eu não vou tocar, porque dentro da mãe existem muitos deuses, né? Então eu acho muito É, bonito. Eu acho que é uma relação assim evoluída com o alimento, com a religião, né? É muito bonito de se ver. Mas não tem obrigado. essa humanização, né, gente? Não espere que as pessoas botem um cobertor na vaca aqui, né? Bote um potinho para a vaca comer, não é assim que Mas funciona. alguma pessoa dá comentário que manda as vacas para o Brasil, nós queria comer. Meu Deus, isso que eu senti um pouco triste também, que respeita a cultura, que Isso mesmo. e como que eu sei que olha, o cachorro é filho para você, Sim, tá? Então, igual que filho, que você pensando que ali é um carinho muito forte para você, ele dorme ao lado de você, então, muito coisa. Então, eu acho que temos que respeitar cada um cultura, porque sempre eu acho que muito difícil explicar uma cultura para mim, que como que funciona na Índia. Porque se eu falo uma coisa, outra coisa chega. Que por exemplo, que eu falei sobre vaca, que vaca é sagrada, mas porque comendo na rua o lixo. Então, um pouco é difícil explicar em um comentário. Então, eu isso espero que mesmo. essa resposta ajude a pessoa que queria saber muito sobre vaca. E você Então, falou uma vamos ver coisa outra pergunta. importante. Só para Intercâmbio fazer um ponto, cultural. é muito importante a questão do respeito, né? Existem culturas que comem cachorro, então e aí, né? Eu acho que a gente tem que, principalmente quando a gente vem para um outro país, fazer o exercício máximo de respeitar a cultura, de compreender e respeitar a cultura e não forçar que seja igual a nós, porque cada um tem a sua cultura, tem seu jeito de ser. Então, é aprender e respeitar o que cada uma traz de melhor aí. Verdade, concordo. Vamos ver, eu fico emocionado esse assunto sobre vaca, cachorro. Vamos ver. Eu também. Intercâmbio cultural. Quais costumes e tradições brasileiras você introduziu para seus amigos na Índia? Então, né, no Brasil você tem uma, não vou dizer que eu introduzi, mas é que é sempre motivo de curiosidade, né? A gente tem uma liberdade, principalmente as mulheres têm uma liberdade maior no Brasil de se vestir, de fazer, de trabalhar, de fazer o que quer fazer, né? Então, quando eu converso com os meus amigos indianos aqui, isso é um ponto curioso, né? Você viaja sozinha, você viaja com um amigo, você bebe sem seu marido? Eu falei, claro, né? Claro. Então, assim, são coisas que a gente faz e que eles ficam mais surpresos aqui. Um ponto que eu também trouxe, né, no meu dia a dia, porque tem o Freud, né? Por exemplo, a gente anda na rua, não é todo mundo que faz isso no Brasil, né? Mas é um bom Uhum. hábito. A gente tira o cocôzinho do cachorro, né? Então o cachorro está andando na rua, ele faz cocô, eu tiro, boto no saquinho. Aqui na Índia ninguém faz isso. Então eu virei meio que a chata da limpeza na rua. Então eu não jogo lixo na rua de jeito nenhum, né? E eu tiro o lixo né, o cocô do Freud. Então eu moro aqui chama de society, que seria tipo um condomínio de casas e apartamentos. E assim, eu mobilizei o condomínio inteiro para limpar a rua, né? Porque não dá para ficar com lixo. Então as pessoas começaram a entender, pô, realmente, né? Eu vou tirar o cocô do cachorro porque não é legal, eu não vou jogar o lixo nessa rua. Eu não consigo mudar a Índia inteira, né? Mas É esses verdade. hábitos de limpar, de não jogar lixo, foram coisas que a gente introduziu aqui. A gente tem aqui perto da nossa casa, do lado do prédio, a gente tem uma área fechada, como se fosse um jardim fechado, e isso realmente estava muito sujo, e as pessoas não se incomodavam com isso, e aqui é uma área, né, de pessoas que têm poder aquisitivo mais alto, que têm um nível cultural diferente, e as pessoas não ligavam para isso. Então a área era suja, cheia de plantas, cheia de coisa, sabe, no chão. Eu e meu marido, a gente limpou o jardim inteiro. No meu Instagram tem aí a saga do jardim. A gente limpou. E os indianos nos chamaram, né? Falaram assim: olha, parabéns, você fez algo que
ninguém fez morando aqui e que é bom para todo mundo, né? Agora o jardim está limpo, todo mundo consegue brincar, todo mundo consegue usufruir melhor. Então, eles reconheceram isso também, deram presente para a gente, recebi parabéns. Então, é algo que a gente está introduzindo aqui, que é o senso coletivo. Que eu percebo que os indianos, dentro da casa deles, é a regra deles, é do jeito deles, é limpo, mas fora não tem tanto esse cuidado. E aqui a gente está trazendo isso. Não, gente, a gente vive numa rua, todo mundo usa a rua, todo mundo usa o jardim, vamos manter o jardim limpo. Então, eu botei placa, botei lixeira, capinei, rocei, a gente fez tudo nesse jardim para deixar ele limpo, e por incrível que pareça, as pessoas estão mantendo, estão, né, perpetuando aí o trabalho que a gente fez. Então, eu acho que Legal, são legal. bons Então, hábitos que a gente parabéns está para seu deixando. trabalho. Muito legal que outros indianos também pode ser aprendeu sobre isso, que se um estrangeiro está fazendo isso, então por que não nós temos que fazer? Isso, Então, legal para saber isso. Olha, é. aqui muitos, como dizer, officers também está fazendo isso. Se você vai ver o Prime Ministro de Senhor Sim, Modi, lógico. então ele também faz que limpa a rua. Então, porque olha, quando outras pessoas veem que um nível o ministro está fazendo, porque não temos que fazer. Então, agora isso que começou a fazer muitas pessoas na Índia, mas espero que quando a nova geração vai chegar, então, depois depois de meu filho, eles vão atender a limpeza, que quanto é importante na Com Índia. certeza. E realmente, o Tá? ministro aqui ele faz um trabalho realmente de exemplo muito grande em relação à limpeza. Ele tem uma visão muito bacana, ele é bem querido aqui na Índia, né? O primeiro-ministro, então, eu acho que é isso.